Olá, maravilhosos! Como vocês viram, hoje a minha máscara vai cair. Pois é. Bom, eu resolvi contar para vocês, revelar, na verdade, para vocês, confessar para vocês todas as minhas intervenções cirúrgicas. Sério, eu acho que toda semana, pelo menos 20 pessoas me perguntam: Luana, você colocou silicone? Luana, quanto de silicone você tem? Luana, você fez lipo? Então, hoje é o dia de vocês ficarem sabendo de tudo. A máscara caiu e sem hipocrisia. E aproveitando, né, que eu tô curtindo o pós-operatório de 2 das minhas cirurgias plásticas, eu achei um momento bastante oportuno para vir aqui no canal e contar tudo para vocês. Primeira cirurgia plástica foi com 19 anos. Eu tinha um ex-namorado que, assim, ele me fez ficar complexada. Eu nunca tinha reparado no meu nariz. Até que um dia ele chegou pra mim e ele falou assim: ai, bem, o que você acha de você fazer o narizinho? A partir daquele dia, sério, aquilo entrou na minha cabeça e eu falei: eu vou precisar fazer o nariz. Pra você ver o poder que esses homens têm na mente da gente. Aí eu comecei a pesquisar vários cirurgiões plásticos para poder sentir confiança. O meu nariz, ele era, essa pontinha aqui era caidinha, sabe? Ele não era retinho assim. E aqui eu tinha um ossinho grande, mas era um ossinho inteiriço, não é aquele osso tipo igual o Luciano Huck, que parece um tucano, que faz aquela curva. Era um osso inteiriço. Aí eu comecei a prestar atenção nesse osso, aquilo entrou na minha cabeça, eu falei: eu preciso operar. Enfim, eu fiz com um cirurgião plástico da minha cidade natal, de Limeira, e após sair da cirurgia, eu não vi resultado. Simplesmente eu passei 7 dias com a tala, fazendo pós-operatório tudo certinho, e quando eu fui tirar a tala, o resultado não foi satisfatório, simplesmente o meu nariz estava igual. O que tinha mudado é que ele elevou levemente a pontinha, mas ainda não era da forma como eu queria. Aí o que aconteceu? Eu jurei pra mim que eu nunca mais ia mexer no meu rosto, porque eu comecei a ler sobre isso e todo mundo falava assim: Luana, não mexe a segunda vez que você vai ficar igual o Michael Jackson. Imagina eu igual o Michael Jackson, né? Aí eu falei: não, deixa meu rosto quieto, não vou mais mexer. Aí o que aconteceu? Como o meu nariz não tinha ficado como eu havia esperado, eu apelava pra make. Eu saía na rua, sério, gente, igual uma palhaça. Muita gente vai lembrar. Tipo, eu passava uma sombra preta até aqui em cima, assim, e, abre aspas, o meu cabelo era preto azulado e eu usava uma franja aqui, assim, tipo assim, era muito ridícula. Tipo, o meu passado me condena, sabe? Eu não tinha senso. Mas não é que, como o meu nariz passou a me incomodar, eu queria disfarçar e chamar atenção para outra coisa do meu rosto. Então o que eu fazia? A sombra preta destacava mais que o meu nariz. Esse foi o jeito, uma das escapatórias. Depois, para a alegria do público feminino, surgiu as Kardashians, né? E os contornos maravilhosos. Aí lá vai a Luana começar a aprender a fazer contorno. Pois é, eu passava a minha vida inteira em tutoriais no YouTube, aprendendo a fazer contorno. Fazia contorno aqui, passava no nariz. Aí meu nariz começou a ficar maravilhoso. Por quê? Eu passava o contorno aqui, ele afilava e todo mundo falava assim, quando eu falava que eu queria fazer o nariz de novo: mas Luana, o seu nariz é perfeito. Não, meu bem, técnica das Kardashians, entendeu? Contorno do rosto, era bem isso, Luana truqueira. Bom, vamos esquecer meu nariz e vamos para a segunda cirurgia plástica. Essa cirurgia eu acho que é a mais comum entre as mulheres e, segundo pesquisas,
é a mais feita no mundo inteiro, que é a prótese mamária. Todos os dias alguém de verdade, não tô mentindo, todos os dias alguém me pergunta sobre o meu silicone nos seios. Ou é perguntando quanto eu coloquei, ou é perguntando com quem eu coloquei, quanto tempo faz que eu coloquei. Então vamos esclarecer tudo isso agora. Em 2009, eu tomei a decisão de colocar silicone. O meu peito, gente, ele era aquele peitinho de menina moça. Eu tinha o volume, né? Eu tinha 300 ml meu, que o médico na época mediu, né? Mas eu não tinha aquele volume, aquela bolinha, sabe? Que era o sonho da minha vida. Eu dormia e acordava pensando nisso. Aí o que aconteceu? Eu tomei a decisão de colocar o silicone, até para dar um up na autoestima. E amiga, silicone dá um up na autoestima que vocês não acreditam, sério. Quando eu coloquei o silicone, eu achava que eu era a Mulher Maravilha, de verdade. O meu silicone eu fiz com o Shinichi Sakata, que é um médico de Campinas, vizinho aqui da minha cidade. Super conhecido. Eu escolhi a prótese perfil alto, porque tem vários modelos. Tem a perfil baixo, a que é em gota, que é a mais natural, e a perfil alto, porque o meu sonho era ficar igual a Pamela Anderson. Brincadeira. A cirurgia foi maravilhosa, profissionais incríveis. Hoje faz 8 anos que eu tenho essa prótese mamária e ninguém fala que faz todo esse tempo, porque ele foi tão perfeccionista que ele colocou a prótese tão certinha. O meu pós-operatório foi, sabe, bem regradinho, da forma que ele pediu. Eu usei o sutiã cirúrgico, ele pediu para usar 3 meses, eu usei 8 meses. De medo que, meu silicone saísse do lugar e tal. Pós-cirúrgico do silicone. É a dor do inferno. Desculpa, eu nunca fui pro inferno, mas assim, é uma dor, assim, são 7, por exemplo, eu acho que varia de cada corpo, né, de cada organismo. Eu sou muito sensível. Eu fiquei 7 dias em cima de uma cama que eu não conseguia nem escovar o dente. Eu tenho amigas que falaram que, nossa, foi maravilhoso, que no 3º dia estava andando. Eu fiquei 7 dias na cama, sentindo dor e curtindo aquele pós-operatório maravilhoso. Uma das perguntas que todo mundo faz, que eu vou responder aqui também, é quanto eu coloquei em cada seio. Eu coloquei 320 ml, tá? Não foi eu que escolhi, foi recomendação do médico, porque como a minha estrutura óssea é bem fininha, se eu colocasse mais que isso, talvez vazasse para o lado e não é legal. E se eu colocasse menos que isso, eu não iria ficar satisfeita com o volume. Então foi recomendação do próprio Dr. Shinichi. Bom, depois da prótese de silicone, eu falei, paremos por aqui, né? Mas aí, entre uma viagem e outra, conhecendo uma pessoa e outra, eu conheci um ex-namorado meu. E a minha cunhada, ela é a Miss Brasil, a Martina Brand. Inclusive, beijo, meu amor, porque se não fosse ela, eu não estava maravilhosa aqui, brilhando, linda e radiante. Aquelas bem humildes. Nós fomos fazer uma viagem em casais, né? O ano passado. E conversando com ela, eu falei, Martina, como seu nariz é lindo e tal, super arrebitadinho. Por favor, põe a foto dela aqui, porque ela é maravilhosa, merece. Falei, Martina, meu sonho é um nariz assim, de verdade. Ela, mas seu nariz é super certinho. Falei, amiga, isso é truque, eu tô com maquiagem. No outro dia fui lá de cara lavada, né? Aí ela viu o defeitinho. Ela, amiga, eu tenho um cirurgião plástico bafônico para te indicar. Ele só opera as meninas que vão entrar nos misses e tal. Ele prepara as meninas e tipo assim, todas as meninas que ele faz a cirurgia ganha.
Eu falei, não quero nem saber de quem ele fez a cirurgia, eu só quero saber o contato dele, porque o teu nariz é a coisa mais linda do mundo. Aí ela assim, pois então você vá nele que vai ficar a perfeição. Bom, depois desse dia eu nunca mais dormi à noite. A Martina tirou o meu sono. Você sabe o que é todos os dias você pensando em ir para Porto Alegre, porque o Dr. Fabrício, ele é de Porto Alegre, pensando em ir para Porto Alegre para fazer esse dito desse nariz? Pois é, gente, eu tava nessa situação. Eu sei que no dia 25 de janeiro eu tava conversando com a Martina pelo WhatsApp e ela falando que ela ia pro sul e tudo mais. Eu falei, Martina, eu acho que eu vou com você para conhecer o Dr. Fabrício Bervian e ver se eu consigo marcar a cirurgia do nariz. Ela partiu, porque ela é bem assim, ela é desse jeito. Partiu, vamos amanhã. Bom, depois desse dia minha vida mudou, eu tive que remarcar minha agenda inteira, desmarcar fotos, trabalhos, porque eu peguei a dona Léa de Levedove, Mami Poderosa, e fui para Porto Alegre. No dia 5, eu fui fazer a consulta com o Dr. Guilherme, que é quem opera junto com o Dr. Fabrício. O Dr. Fabrício Bervian, ele não opera sozinho, para vocês verem a diferença de profissional. Então, eu não operei com um profissional, operei com 2, sabe? Então, quando eu fui na consulta com o Dr. Guilherme, eu já senti assim 100% de confiança na análise do meu nariz. Ele já falou tudo que ele ia fazer, tudo que ele achava que tinha que fazer, e tudo que ele me falou era realmente tudo que eu almejava que fosse feito. Aí eu confessei para o Dr. Guilherme que eu tinha vontade de fazer a minha 3ª cirurgia plástica, né? A 4ª com o nariz, que eu ia refazer, que é, no caso, a minha lipoescultura. A minha mãe, quando eu saí de casa, minha mãe falou assim pra mim, eu vou falar o seguinte pro médico, se ele falar que ele vai te operar pesando 50 quilos, eu simplesmente vou olhar pra cara dele e vou dizer que ele não é um bom profissional. E não é que a minha mãe chegou lá e disse isso? Bom, as pessoas têm uma visão retorcida de lipoescultura. E o Dr. Guilherme, ele esclareceu isso para minha mãe e para mim de uma forma, assim, muito clara e objetiva. Engana-se quem pensa que a cirurgia plástica, ela, no caso a lipoescultura, é indicada para gordinho. Gente, não tenho preconceito de gordinho, de pessoas que estão acima do peso, tô explicando, tá? Quem está acima do peso tem que ir para academia, tem que ir procurar um nutricionista, tem que malhar, entendeu? Para depois fazer uma lipoescultura ou uma lipoaspiração. Porque não adianta você chegar lá pesando 80, 100 quilos e querer que o médico faça milagre. A lipo e a lipoescultura, como o próprio nome diz, lipoescultura, é para esculpir o seu corpo. Vamos supor, eu tenho uma amiga minha que ela fez a lipoescultura porque o corpo dela é quadrado. Sabe aquele corpo de modelete quadrado? Pois é, ela foi fazer a lipoescultura para deixar o corpo violão. Entenderam para que serve a lipoescultura? Voltando ao mérito do assunto. Enfim, ele esclareceu tudo isso. Eu sei que em 5 minutos de conversa com o Dr. Guilherme, esse aqui da foto, eu decidi que eu ia fazer os 2 procedimentos, a lipoescultura e o nariz. Ou seja, eu estaria indo para a minha 4ª cirurgia plástica. Depois que eu decidi que eu ia fazer as 2 cirurgias plásticas, no dia seguinte, a equipe do Dr. Fabrício Bervian com o Dr. Guilherme foi extremamente competente. Eles agendaram todos os exames de sangue para mim em Porto Alegre, cardiologista, como eles sabiam, né, que eu não era da cidade, que eu não conhecia nada, eles providenciaram tudo. E ambos operam no melhor hospital de Porto Alegre, que é o Mãe de Deus Center. A estrutura, né, deles é assim uma coisa de louco. A equipe deles conta com 12 profissionais, entre anestesista, fisioterapeuta, 2 cirurgiões plásticos acompanhando a cirurgia e fazendo o procedimento.
e enfermeiros. Bom, a minha lipoescultura com a minha rinoplastia foi marcada para o dia 7 de fevereiro. No dia 6 de fevereiro, eu estava assim, com o meu coração palpitando. Se eu tivesse problemas cardíacos, eu teria infartado, de verdade. Chegou o dia 7, a minha cirurgia foi marcada para as 4 horas da tarde. Eu entrei no centro cirúrgico às 5, até todo aquele processo de colocar roupinha cirúrgica, de preparação. Léa Delevedove na recepção quase tendo um infarto, né? Fui para o centro cirúrgico, caminhando lindamente como estivesse indo para o São Paulo Fashion Week. Não, gente, eu estava indo passar na faca. A minha cabeça, sério, passava mil coisas assim. Eu não sei descrever para vocês a sensação. A hora que eu entrei acordada naquele centro cirúrgico e eu vi 12 pessoas na minha frente. Quando eu sentei na mesa cirúrgica, a primeira pessoa que veio falar comigo foi o Dr. Diego, que foi o meu anestesista, assim, que ele foi fantástico, me deixou super calma, me deixou super à vontade, me falou palavras positivas, porque naquele momento você precisa ficar calma, né? Aí ele me explicou que ele ia pegar minha veia, que ia ser uma coisa, não ia doer, sabe aquela coisa toda, sabe, pra te ludibriar e você dormir? Foi bem assim, que eu não sou nem tonta. Enfim, pegou a minha veia lá, eu contei até 3 no sorinho e fui acordar com o meu nariz com uma talinha bem linda e aqui assim toda enrolada, enfaixada com gases e tudo mais. O pós-operatório do nariz é uma belezinha, gente, assim, não sente nada, o nariz não dói. Eu saí da cirurgia respirando pelo nariz normalmente. Você fica com aquela talinha, eu tenho foto aqui linda, né? Com aquela talinha assim bonitinha, enfim, dor nenhuma. No segundo dia de cirurgia, aqui começou a inchar. Aí meu olho já começou a fechar, eu tenho foto aqui também. Já começou a ficar assim todo fechado, inchado, óbvio. Ele fraturou o meu nariz para poder dar essa arrebitadinha, sabe? Então meu nariz aqui ele foi fraturado. O que eu tenho a dizer sobre o pós-operatório da lipoescultura é que é uma coisa muito mais complexa do que eu imaginei na minha vida. Eu achava que era só ficar deitadinha na cama, como silicone, como nariz, pós-operatório, normal. Não, gente, o pós-operatório da lipoescultura, lipoaspiração é muito delicado. E assim, 50% é o trabalho de um bom cirurgião plástico. Os outros 50% depende de um bom pós-operatório e você cumprir tudo que o médico falar. Por exemplo, o Dr. Fabrício receitou 50 sessões de drenagens. Eu só fiz até agora 20, porque faz 20 dias que eu passei pelo processo cirúrgico. Então, assim, eu tenho mais 30 para fazer. Digamos que eu desinchei 30%. Meu corpo ainda está extremamente inchado. As dores são constantes, sim. É uma dor que você tem que conviver com ela todos os dias. Depois do meu pós-operatório, 24 horas após o meu pós-operatório, eu já estava fazendo a drenagem. Porque se você ficar sem fazer a drenagem nessas 24 horas do pós, você corre um grande risco de ter fibrose. O que são as fibroses? São aquelas ondas, ou seja, o seu corpo fica ondulado. Aqui, essa foto aqui dá para vocês verem mais ou menos o que acontece. Imagina, você perde todo o procedimento, toda a sua cirurgia, porque o seu corpo vai ficar horrível. Eu estou na minha casa, de repouso, tomando 1 litro de água de coco por dia, mais 2 litros de água normal, drenagem todos os dias. Graças a Deus, eu estou tendo profissionais aqui em Limeira que mesmo no feriado de carnaval estão me atendendo, como a Fisioforma. Também estou tendo a Adalgisa, né? Então eu estou revezando com esses profissionais que vendo, né, a minha situação e a minha necessidade
estão auxiliando e contribuindo muito para o meu pós-operatório. Assim, tô 40% recuperada. O resultado do nariz, voltando agora um pouquinho do nariz, vocês vão perguntar o resultado do nariz. Esse ainda não é o resultado. Meu nariz está extremamente inchado. Para eu chegar próximo do resultado final é 3 meses e o resultado final é depois de 6 meses. Ou seja, meu nariz ainda vai dar mais uma afilada e vai dar mais uma arrebitadinha. Isso é inchaço. Já a lipoescultura, com 3 meses, todo o inchaço, toda a retenção de líquido, com a drenagem, se você fizer tudo certinho, ela vai sumir. Se eu estou feliz com o resultado, assim, felicidade é muito pouco para descrever o que eu estou sentindo, porque o meu nariz ficou do jeito que eu sempre sonhei, sabe? Sabe o que você tirar a tala do seu nariz? Eu tenho até um vídeo aqui eu tirando a tala. A sensação de tirar a tala do seu nariz e você ver no espelho aquilo que você sempre sonhou, gente, é uma coisa assim indescritível, não tem como contar para vocês. Sobre a lipoescultura, eu, por exemplo, sou uma pessoa que controla muito medidas, né? Eu entrei no centro cirúrgico pesando 50 quilos. No dia 17, que é 10 dias, né, pós-operatório, eu estava pesando 48 quilos, com 62 de cintura, 77 de barriga e 89 centímetros de quadril. No dia 24 agora de fevereiro, que completou 17 dias, né, do meu pós-cirúrgico, eu estava pesando 47 quilos, na verdade estou pesando 47 quilos. Eu tô com 60 de cintura, então já caiu 2 centímetros, 72 de barriga, ou seja, 5 centímetros a menos de barriga e 88 de quadril. O quadril é mais difícil você perder, perdi 1 centímetro, mas já dá uma grande mudança. Então assim, eu tô extremamente satisfeita, extremamente feliz, autoestima nas nuvens, porque muda a vida da mulher, sabe? E concluindo, eu ainda não tenho a foto, né, do resultado final do meu corpo, que vocês devem estar, assim, curiosíssimos, até porque vai levar pelo menos 3 meses, não faz nenhum mês, né, que eu fiz. Então vocês vão ter que esperar um pouquinho e ver lá no meu Instagram. E quero falar para vocês que se vocês tiverem vontade de fazer cirurgia plástica, façam, porque vale a pena. Mas sempre com um bom profissional, um profissional que passe segurança para vocês. Sempre vejam o trabalho feito deles antes, né, de fazer a cirurgia. Veja o trabalho deles em outras pessoas, porque é a única forma de você, né, saber o que o médico já fez e tudo mais. Então isso é muito importante, sabe? A escolha do profissional é fundamental, até porque a gente está lidando com rosto e corpo. Qualquer erro é fatal. Bom, maravilhosos, é isso. Luana está extremamente radiante e feliz com o novo corpinho, com o novo narizinho. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês, curiosidades. Espero que vocês tenham gostado do Luana Confessa. Quero fazer mais vezes, vou procurar mais assuntos para abordar aqui nessa tag com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam aqui e se inscrevam no meu canal. Um super beijo e até a próxima! 3, 2, 1. Pode ir? Pode vir, Lu. Entendi. Pode vir. Deu certo agora? Mas aí, né, gente, você conhece uma pessoa... Gente, não, né? Muito obrigado, meu mucamo. Ai, gente, peraí. Água de coco, meu amor, tô no meu pós-operatório, eu não posso beber bebida alcoólica. Tô hidratando. Sorry, baby. Vamos. Pós-operatória. Desculpa, é pós-operatório, não tem feminino. Ô, palhaçada, viu?
Se vocês gostaram desse vídeo, não é pra fazer assim, né? Porque imagina só, se eu confiasse nele, vocês cortam essas, né? Ele só opera as misses mais, eu esqueci a palavra. Que ele só peraí. Espero que tenham gostado, né? Do Luana, como que é o Luana, como?